Fala, alunos e alunas, chegando para a análise de mais uma grande questão do nosso projeto de resolução estratégica de questões aqui no Spotify, aqui no YouTube, projetos do professor Alan Vinícius. Vamos que vamos, galera do Acerte Concurso, vamos nessa. O grande objetivo é que você aprenda a resolver questões dentro de um passo a passo. Vamos lá? Vamos entender quais são os desdobramentos da questão 67? Vamos nessa? Olha só, importantíssimo que você enxergue, que você visualize a maneira de abordagem. Então, quando eu falo deste cenário, quando eu me refiro à resolução estratégica de questões, é fundamental que você já saiba exatamente o passo a passo para você chegar a esta resolução. E a questão 67 é uma questão bem interessante, porque ela fala de alguns requisitos no tocante ao conteúdo nacionalidade. Então, neste viés, é fundamental que efetivamente você saiba o ponto central que está sendo objeto de abordagem na questão. Olha só, olha só, olha só, vem comigo para que você possa observar. Os cargos de deputado federal, olha só, bem como de senador, importante isso, exigem a nacionalidade brasileira originária como requisito para ingresso. Gente, quando a gente pega esse cenário, e a gente vislumbra a questão, nós precisamos enxergar logo a linha do nosso padrão de resolução dentro do cenário do método AV4.4. Então, é fundamental de você entender exatamente o seguinte: é fundamental de você enxergar que dentro desse padrão de resolução, nós temos a linha da disciplina, tá? Então, qual é a disciplina, professor, que está sendo objeto aí de análise? Qual é o tema? Qual é o subtema? Então, são esses os cenários que você precisa identificar de logo, para você não perder a questão. Então, a disciplina envolve direito constitucional, disciplina direito constitucional. O tema, eu estou falando de direitos da nacionalidade. E quando eu falo do subtema, eu estou falando da nacionalidade originária. Eu estou me referindo a brasileiros natos. Então, neste sentido, neste tocante, eu estou falando de um cenário dos chamados cargos privativos de brasileiros natos. E aí, qual é o detalhe que você precisa guardar na sua mente? Quando eu falo dos cargos privativos de brasileiros natos, nós temos alguns. Mas aqui eu vou me ater à análise exatamente da pergunta. Então, quem é que a gente tem neste sentido? Nós temos especificamente o cenário de presidente da Câmara dos Deputados, assim como nós temos o cargo, caneta brega no cérebro, de presidente do Senado Federal. Então, note que eu falei em presidente, eu não estou falando de qualquer deputado. Então, o cargo de deputado federal, ele é um cargo privativo de brasileiro nato? A resposta é não. Pode ser um brasileiro nato, como pode ser um brasileiro naturalizado. Tem que ser brasileiro, mas não precisa ser nato. O mesmo vale para a figura do senador. Nós não temos a obrigatoriedade que seja nada. Então, não confundir o cargo com a presidência
daquele órgão, que no caso é a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. Então, note que para você conseguir enxergar o que você enxergou, foi fundamental você traçar esse ponto aqui. Então, esse ponto ele está atrelado a uma organização estratégica de estudos. Nessa organização estratégica, você vai analisar que precisa saber a disciplina, o tema e o subtema que ali está presente, primeiro, para você direcionar o seu foco. Então, pô, pensou direito constitucional, vai pensar nas características que a Alan está trazendo ali, ó. O que eu preciso saber daquele ponto? Esse é o aspecto. Então, além do direcionamento do foco, quando você faz uma organização estratégica, você sabe sobre o seu progresso. E se hoje você senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, se você tem dificuldade de aferir o seu desempenho, se você tem dificuldade de saber o seu progresso, é fundamental, fundamental, não é pouco importante, não, é fundamental que você efetivamente tenha em mente que você participe do que eu chamo de especificamente do nosso cenário relativo a análise individual de perfil estudantil. Você ter acesso à análise individual de perfil estudantil é fundamental para você mudar o jogo a seu favor. Então, como é que você faz isso? Pedindo ajuda. Então, peça ajuda e pergunte assim, professor, manda mensagem no meu WhatsApp e diz assim, ó, professor, como é que funciona a análise de perfil estudantil? É essa maneira de você entender o que é que você está fazendo hoje que tem impedido você de progredir na jornada de preparação. Então, os cargos de deputado federal, bem como de senador, exigem a nacionalidade brasileira originária, olha a questão aqui, originária, como requisito de ingresso. Então, o gabarito da questão é um gabarito errado, não dá para perder uma questão como essa a partir do momento que você passa a ter o conhecimento desses itens, tá certo? Então, gabarito, caneta brega no cérebro, gabarito errado, beleza? Show de bola. Importante ainda você entender que para você progredir na jornada, você precisará ter o máximo de conhecimento. E esse conhecimento você adquire onde? Tendo as ferramentas corretas. Então, neste sentido, eu já vou direcionar aqui para você as minhas redes sociais. Todo santo dia, nas minhas redes sociais, existem materiais novos para que você possa participar, para que você possa entender o funcionamento de cada um dos itens, tá certo? Então, como é que você faz para ter acesso? Quando eu falo inicialmente do Spotify e quando eu falo inicialmente do YouTube, todo santo dia, das segundas às sextas-feiras, nós temos materiais novos, tá certo? No caso do Spotify, 6 horas da manhã, 6h06 para ser mais exato, nós temos de logo o primeiro item, que é o podcast sobre aumento de produtividade, sobre aumento de performance nos estudos. Já ao meio-dia, nós temos essa resolução que a gente está fazendo aqui, que é a resolução estratégica aí, atinente às questões, tá certo? É o nosso projeto de resolução estratégica. Importante ainda frisarmos que no caso do YouTube, além destes que eu acabei de citar, nós temos aulas ao vivo, que acontece às quartas-feiras, nesse momento que eu estou fazendo essa questão, às 14h30 e sábados às 9h. Ainda neste sentido, se você quer transformar a sua preparação, se você senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, se você tem dificuldade em organizar os seus estudos, o caminho é fazer parte de uma análise individual de perfil estudantil. A análise individual vai dar o norte
que talvez você não tenha hoje para iniciar a jornada de uma forma segura, ou simplesmente transformar o que hoje eventualmente possa estar errado na sua caminhada. Além desse ponto, nós temos o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. No Telegram, você vai encontrar questões nesses horários aí. Você vai encontrar questões 5, 9, 13 e 18. As respostas comentadas 7h30, meio-dia, 16 e 19 horas. Perfeito? Além disso, nós temos a linha do Instagram. Dicas sobre o aumento de produtividade e sobre o aumento de performance nos estudos para concursos públicos, tá? No Instagram do professor Alan. No Instagram do Acerte, você vai ter dicas do professor Alan de questionário administrativo e de outros profissionais. Além disso, o Acerte Concursos é um curso fundado pelo professor Alan Vinícius, é um curso que eu dirijo pedagogicamente, conta com 15 anos de atuação e tem aulas em 3 modalidades: online ao vivo, como a gente está fazendo aqui, online com aulas gravadas, assim como um cenário atinente a aulas presenciais. Então, neste caso, solicite o seu cupom de desconto. Então, para ter acesso ao cupom, você vai ter que dizer exatamente esta frase: sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius, e vai dizer a rede social, no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram, perfeito? Então aí você vai ter um valor diferenciado justamente por me acompanhar ao longo dessas redes sociais, fechado? Um grande abraço, com isso nós fechamos com chave de ouro a análise da questão de número 67. Um grande abraço, estamos juntos e até a próxima. Valeu, gente! Rumo à sua aprovação. Valeu!